Bom dia, meninos. Vamos fazer a correção das páginas 43 e 44 da apostila de português. Então, o exercício número 1 diz o seguinte: releia a frase. Alguns finais são mágicos, outros mais surpreendentes. De que finais se está falando na frase? Então, está falando dos finais das histórias de Gianni Rodari. São atribuídas duas qualidades a esses finais. Quais são elas? Lógicos e surpreendentes. Essas palavras que você registrou no item B, que está dando qualidade ao final, elas são o quê? Substantivos, adjetivos ou conjunções? As palavras que dão qualidade são adjetivos. Essas qualidades que são atribuídas, elas são positivas ou negativas? São positivas. Releia um trecho da resenha crítica e observe os adjetivos em destaque. Essa coletânea de 20 histórias curtas, imaginativas e cheias de humor são um excelente exemplo de como ele criava e funcionavam como um jogo de cartas. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais inusitados, diferentes e divertidos. Qual é a função dos adjetivos desse trecho? Então, a função deles é o quê? Expor uma opinião favorável, positiva às histórias presentes no livro de Rodari. Reescreva esse trecho sem os adjetivos, fazendo as alterações necessárias. Então, vamos lá, vai ficar. Essa coletânea de 20 histórias são um exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada uma parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais. Então, a gente reescreveu, retirando essas palavras que estão em negrito, que funcionam como o adjetivo. Página 44. Letra C. Você percebe alguma mudança de sentido entre o trecho original e o reescrito? Justifique a sua resposta. Então, eu espero que vocês tenham percebido que há uma diferença, na ausência do adjetivo. Deixa o texto menos convincente em relação às qualidades, Fica um texto normal, básico, que não está convencendo o leitor, porque esses adjetivos positivos, eles ajudam a convencer o leitor sobre a obra. Releia uma frase da resenha crítica. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais inusitados, diferentes e divertidos. Qual é o significado de inusitado? Se necessário, pesquise em um dicionário. Então, inusitado é algo estranho, incomum. Reescreva a frase substituindo o adjetivo inusitado por um destes sinônimos. Então, vai ficar: cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais, incomuns ou estranhos, diferentes e divertidos. Releia mais um trecho. Gianni Rodari é um dos mais férteis escritores da literatura para crianças que a Itália já produziu. Assinale os significados das palavras férteis nesse trecho. Então, produzem em abundância, A gente sabe, por exemplo, que um solo fértil é um solo que é capaz de fazer com que as plantações, sejam bem produtivas. Aí estamos falando em relação ao escritor, então quer dizer que ele produz em abundância, ele produz muito, ele escreve muito. Tem uma capacidade produtiva, apresenta uma quantidade excessiva de ideias e tem capacidade de se envolver ou criar algo novo. Então, todas essas são verdadeiras, ao contrário de pensamentos poucos produtivos, Isso aí não tem o significado de fértil. Que outros significados a palavra fértil pode assumir? Pesquise mais de um significado e crie uma frase empregando essa palavra. Então, o significado de fértil é terra fecunda, capaz de produzir muito.
Então, você vai criar uma frase. A apostila te trouxe uma sugestão. A terra do outro lado do rio, a terra ao lado do rio é muito fértil. Aqui eles falam em polissemia, que consiste na diversidade de significados de uma mesma palavra, que é o caso da palavra fértil. Correto? Então, façam as correções de vocês e enviem foto para a professora. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.